Eu vou falar especificamente de Fiona e Cake. Cara, aqui no canal, no Little Nerd, o tanto de vídeo, eu tenho uma playlist só de 40 vídeos falando de Fiona e Cake. Mano, foi o auge, acho que um dos canais que mais falou de Fiona e Cake. Era todo dia um vídeo novo falando de alguma coisa de Fiona e Cake, comentando, trazendo resumo e tal. Mano, muito legal. Tanto é que ajudou muito o canal. O Fiona e Cake foi, nossa, nesse ano disparou, né? A primeira temporada lançou lá em setembro e outubro de 2023. A segunda temporada tava com previsão para 2024. Chegou 2024, estamos em 2025 e nada, né? Só que saiu essa imagem aqui que eu vou colocar no corte final, depois da live, da Fiona e Cake com a caçadora, a maga caçadora. E, mano, que legal. Pra quem não sabe, essa maga caçadora até então, né? Se a gente olhar assim pela foto, ela é a maga caçadora do mundo principal de Hora de Aventura, que tem um Finn e o Jake, se eu não me engano. Só o cabelo dela que é um pouco diferente, né, ali, mas é ela, até então. Ela, se não me engano. Se não me engano, é ela. De Aventura, o mundo principal, né, na Terra de Yu. Só que o cabelo dela tá um pouco diferente, a Fiona tá com a mão no braço dela e tal, ela tá com aquela roupa padrão dela azul. E o criador, ele tinha até dito então que a segunda temporada vai ser mais focado no mundo delas. Porque a gente sabe que a primeira temporada de Fiona e Cake foi pra explicar por que elas existem, né? Porque elas realmente existiam, se elas não eram uma coisa da cabeça do Rei Gelado, que quem criou ela quem criou elas, né, foi o Prisma, na verdade colocou na cabeça do Rei Gelado pra esconder, porque ele não tem poder e autoridade pra poder criar assim, do nada, um novo universo, ainda mais um universo seguindo o padrão de Finn e Jake, né? Só que versões trocadas do sexo, né? Sexo oposto. Então, a série passa em volta disso, né? Pra fazer que elas fazer que elas sejam parte do conceito do multiverso, né? Que ali no finalzinho do último episódio, né? O Simon, ele consegue fazer com que, e elas também, né? Consegue fazer com que elas virem canônicas. Elas fazem parte da árvore genealógica ali do multiverso de Hora de Aventura. Então isso acontece. Só que isso pode ocorrer anomalias. E eu acho que a segunda temporada vai acontecer isso. Eles vão focar nessas anomalias que ocorreu. Com elas a partir dali começar a existir. Porque se elas fazem parte do conceito do multiverso de Hora de Aventura, pode começar a aparecer problemas pra elas, como o Lich, o Garlog, essas paradas todas dos vilões de Hora de Aventura, né? Coisas perigosas pro mundo delas agora também. E eu acho que o Escaravelho não vai ser o vilão da segunda temporada, tanto é que ele tá, né, em reabilitação ali, né, com Prisma. E assim, né, na verdade, pra mim ele tava seguindo as regras, né? As regras ali, porque ela não era pra elas existir, né? E aí também, a primeira temporada deixou algumas pontas abertas referente a outras dimensões e universos que foram apresentados pra gente na primeira temporada. Ali da Princesa Jujuba com a Bonnie, né? Princesa Jujuba com a Marceline ali, elas caindo naquela cena ali, não tem explicação. Aquele outro mundo, onde tem um Finn mais velho. Então, tipo assim, eles deixaram algumas pontas soltas pra gente ali, que pode ser abordado nessa segunda temporada ou simplesmente ignorado, não sei. Até então, só tem essa imagem, eles falaram mais nada dessa série. Aliás, vai ser mais informações dela, se eu não me engano. Eu anotei aqui, só pra mim não falar besteira pra vocês, sobre a segunda temporada. Anotei aqui, ó. A segunda temporada de Hora de Aventura Fiona e Cake vai ter um painel principal na Comic Con de Nova York, New York. Onde eles vão abordar mais alguns assuntos que vai acontecer na segunda temporada, né? Apreciando mais alguma coisa, provavelmente vai ser algum teaser. Eu acredito que essa temporada não vai ser esse ano ainda. Porque se vai ser em novembro, pode ser que comece a ser lançado ali em dezembro e ser finalizado em janeiro, né? Provavelmente os 10 episódios vão ser semanalmente, né? Como foi a primeira temporada. E vai levar uns 2 meses pra acabar. Então eu acredito que ou pode finalzinho de novembro, ou comecinho de dezembro e acabe em janeiro. Ou eles deixem pra janeiro e acabe em fevereiro, né? Não sei ainda. Só se eles... algum desses episódios seja de Natal, aproveitar que tá dezembro ali, pegar pra colocar em dezembro, né? A segunda temporada pra algum especial de Natal ali de Fiona e Cake, como Hora de Aventura tinha, né? Hora de Aventura tinha episódios de Natal ali especiais, então eles podem colocar em dezembro. Então vai ter novidades novas de Fiona e Cake nesse painel da Comic Con de Nova York. Vai apresentar provavelmente algum teaser, ou algum trailer. Eu acredito que seja trailer, tá? E é isso, né? E aí, cara, eu não vejo a hora, né, dessa segunda temporada. Cara, aí tem aquele problema, né, que eu só tô comentando disso. A demora das produções. Cara, antigamente, Hora de Aventura, se não me engano, lançou em 2010. E acabou em 2018. Velho, 9 anos aí no ar. E todo ano, cara, tinha uma nova temporada. A gente sabe que a Hora de Aventura deu um total de 200 e poucos episódios, que foi dividido em 8 anos. Só que era impossível você ficar um ano sem novo episódio de Hora de Aventura, apenas no show e qualquer outro desenho que você assistia. Todo ano tinha novos episódios. Eu vou dar outro exemplo aqui, Steven Universe.
Todo ano tinha um novo episódio. Cara, às vezes eles lançavam acho que só 15, 10, máximo 20 episódios por ano. Só que tinha, velho. Tinha episódios novos todo ano. E essas novas produções estão demorando muito, velho. Na minha cabeça não faz sentido. É o quê? Falta de criatividade? Tem pós-produção? Porque assim, o roteiro, não sei, tem ideia. Porque, cara, pro cara fazer Fiona e Cake ser canônico, né? Aquela primeira temporada, o cara teve que viajar muito ali pra tentar criar uma história, pra fazer uma narrativa, pra fazer com que elas existissem no mundo de Hora de Aventura, já que elas eram uma criação da cabeça do Rei Gelado. E foi muito boa a ideia, eu gostei pra caramba. Só que, não sei, se ele já tinha algo planejado pra segunda temporada, ele começou a planejar ali por esse tempo de demora, pra pensar alguma coisa, pra depois começar a produzir, e aí, né, toda aquela parada de demora, provavelmente vai ter música também no meio. Então, a gente entende um pouco essa demora. Só que, cara, antigamente, com série a gente até entende, né? Série demorar, roteiro, gravação, escalação, agenda. Só que com desenho, cara, desculpa, eu não consigo entender por que tanta demora, né? Sendo que antigamente não tinha isso, né? Eu demorava, muito pouco tempo pra lançar. Todo ano tinha alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Quando Steven Universo acabou, aí você que é fã de desenho, animação, da Cartoon, Steven Universo acabou em 2019. Eu vou falar a transmissão original, a dos Estados Unidos. Não do Brasil. Do Brasil demorou um pouquinho depois. Pouquinha coisinha. Mas a dos Estados Unidos. Acabou, se eu não me engano, em janeiro. Ou começo de fevereiro de 2019. Beleza. Fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro. Quanto tempo aqui tem? 8 meses depois, teve o lançamento do filme Steven Universe, o filme. Ou seja, a gente só teve uma pausa ali de 8 meses que era padrão. A série às vezes ficava 6 meses sem novos episódios. Mas nunca ficava o ano todo sem novo episódio. E aí, o que acontece aqui? Setembro ou outubro foi o filme de Steven Universe. Coisa de 8 meses após o fim da série. Em novembro, cara, foi anunciado Steven Universe Future. Steven Universe Future. O Steven Universe Futuro. Vai falar em inglês, né? Steven Universe Futuro. Steven Universe Future. Fica bonito assim. Ele foi lançado no mesmo ano. E no mesmo ano, teve 3 produções. A principal, o Steven Universe Classicão, acabou. Em setembro e outubro, filme. Novembro, uma nova série, um spin-off, continuação ali pra fechar o enredo da história. Que começou em dezembro, e acabou em março de 2020. Ou seja, não ficamos sem nada. Não teve nada depois disso. Não, porque a série acabou. Tanto é que vai ter um spin-off de Lars of the Star agora. Que a série tinha encerrado ali. Então agora que vai ter uma nova história. Que assim, vou dar o exemplo de Star. Lars of the Star, né? Lars Stellar, que é o spin-off no Steven Universe aí. Se ele for seguir esse padrão novo de ficar demorando, provavelmente vamos supor que essa nova série de Steven Universe lance em 2026. Se eles ficarem seguindo esse padrão, se tiver uma segunda temporada, Lars, né, a série do Lars, vai lançar em 2028, porque o padrão deles agora é assim, demora 2 anos pra lançar um bagulho, né? Claro, não é anime, né, que tem aquele... né, enfia filler ali no meio pra bater, né? Steven Universe tinha, assim, uns episódios aleatórios ali no meio. Hora de Aventura também tinha histórias aleatórias ali, só que hoje em dia pode ser esse padrãozinho, né? Eu posso estar falando besteira. Que é o quê? Historinha redondinha, fechada. Tipo assim, Hora de Aventura, tem um momento da série que, no comecinho pelo menos ainda, né? Muitos episódios aleatórios, histórias avulsas, não tinha uma conexão profunda com outros episódios. Podia assistir os episódios aleatoriamente, que não ia afetar muito a narrativa, né, da série. Só que lá pro finalzinho, Hora de Aventura começou a ter um padrãozinho de não episódios aleatórios no meio, né? Fillers, né? Entre aspas, né? Que não é filler. E episódios sérios. Então, você conseguia assistir. Só que essas novas produções não estão tendo isso, né? Que, igual o Steven Universe Futuro ainda tinha. Na verdade, tinha uns episódios meio normal ali, né? O Pick Steven, essas coisas e tal. Só que com Fiona e Cake não. Todos os episódios eram muito levados a sério. Então, que são 10 episódios. Então, eu acho que é por causa disso que, sei lá, se seguisse o padrão de Fiona e Cake ter, igual Hora de Aventura, vários episódios ali no meio, provavelmente de ter 10, seria 30 episódios, que aí seguiria esse padrãozinho, né? Tanto é que Dragon Ball Daima foi a mesma coisa. Cara, 20 episódios. Dragon Ball com 20 episódios. Né? O menor Dragon Ball que a gente teve aí foi o Dragon Ball GT com 64 episódios. Beleza. Você acabou de assistir a um corte da nossa live aqui do canal, que acontece toda semana. Toda semana eu gravo alguma coisa e tal. Então, esse vídeo que você viu agora foi um corte, né, da live. E tem outros, tá? Aqui no canal tem outros, tanto de filme, série, animação, super-herói. Cara, esse canal é um pouquinho de tudo. É a cultura nerd em si, você vai achar nesse canal. Então, entra aqui embaixo no canal e dá uma olhada lá se tem alguma coisa que você gosta. E assista, né? Até, às vezes não tem, mas a gente lança toda semana algo novo. Então, se inscreve, deixa o seu like aí. E nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.